Eu vou ser breve. A mensagem de hoje está baseada num texto que eu gosto muito e que quem olha lá meu WhatsApp vê que é aquela legenda lá do meu WhatsApp, Romanos 12, 2. E eu aprendi há 3 anos atrás, assistindo uma convenção batista, né? Tinha um pastor pregando, e aí ele citou que um outro pastor ensinou a ele que basta que, quando fosse pregar, que lisse a palavra. Que só a palavra já era o suficiente, que a palavra nunca vai voltar vazia. Por mais que eu fale aqui depois da leitura do texto, 1000 besteiras, a palavra já foi dita, já está adentrando nos corações. Então, Romanos 12, 2 é uma palavra muito especial e que encaixa muito no contexto de hoje dos jovens. Não se amoldem ao padrão deste mundo, mas transformem-se pela renovação da sua mente, para que sejam capazes de experimentar e comprovar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. E aí, você jovem, todos nós, né? Você sente que o mundo tenta moldar quem você é? Que o mundo tenta te pressionar de alguma forma nas redes sociais, na forma de você se vestir, na sua aparência? O mundo quer que você tenha cada vez mais fama, cada vez mais like no Instagram. O mundo quer que você tenha certos comportamentos sexuais. O mundo quer que você aprecie as drogas. O mundo quer formatar a tua mente, tirar os atributos de Deus da sua mente. Mas Deus, ele quer transformar o seu coração. E no texto de Romanos 12, ele divide em 3 partes. Não vos conformeis, é não tomar a forma do mundo. É não se encaixar, não se enquadrar com aquilo que o mundo quer. Seja você mesmo, seja o que o seu coração... Obrigado. Seja aquilo que o seu coração... Seja a essência de você mesmo, aquilo que seus pais te ensinaram, que seus pais caminharam com você. Transformai-vos. E aí é o que? É a mudança acontecendo na mente, mas guiada pelo Espírito Santo. E aí vem a parte final. Para experimentar a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Então, com a mente renovada, buscando os atributos de Deus, vivemos o melhor que Deus tem para nós. E o melhor que Deus tem para nós não falo de riqueza, não falo até de boa saúde. Às vezes nós estamos até doentes, mas estamos em paz, então em paz com Deus. E aí nós encerramos nossa pregação de hoje, não. Então esse texto ele é especial. Você vê que essas 3 partes ele nos dá um norte de como vivermos neste mundo. E citar aqui o versículo é muito fácil. Mas na vida real, nosso dia a dia é difícil. É difícil viver o que o texto nos proporciona. E nós temos exemplos na Bíblia que vai nos ajudar. Exemplos de pessoas que eram como nós. E vou trazer alguns personagens bíblicos para mostrar que viver diferente é possível. E viver diferente mesmo estar rodeado de mais influências em locais que têm a cultura totalmente avessa à sua. E aí vou trazer aqui o primeiro exemplo, serão 4 exemplos, 4 personagens. E o primeiro exemplo é Daniel. E em Daniel 1:8 fala: E Daniel propôs no seu coração não se contaminar com a porção das iguarias do rei, nem com o vinho que ele bebia. Portanto, pediu ao chefe dos eunucos que permitisse não se contaminar. E aí, vamos para o contexto. O povo de Judá foi levado cativo da Babilônia por ordem do rei Nabucodonosor. E entre os cativos estavam jovens inteligentes como Daniel, jovens como nós.
E Daniel foi escolhido para servir no Palácio Real. E o objetivo de trazer esses jovens para o palácio era reeducá-los, introduzir uma nova cultura, uma nova língua, uma nova alimentação, até um novo nome dava. No livro de Daniel, nesse caso, passou a se chamar Baltazar. A Babilônia queria apagar a identidade deles e fazer com que ele pensasse como os babilônios. E é isso que o mundo quer fazer com vocês, jovens. O mundo quer apagar a sua identidade, apagar quem você é. O mundo quer apagar os atributos de Deus na sua vida. E aí segue. E aí Daniel estava nesse desafio. A comida e o vinho servido no palácio provavelmente eram oferecidos a ídolos, o que violava a lei que Daniel seguia, a lei judaica. E além de que os judeus naquela época tinham um hábito alimentar diferente, até hoje eles têm esse hábito alimentar diferente. A gente até brinca que Cleves é religioso, que não toma café. Faz parte, traz um pouco desse muitos os judeus não comem carne de porco, então são hábitos alimentares saudáveis que eles tinham trazido lá da sua terra. E comer as iguarias do rei era se misturar com os costumes dos ímpios, se misturar com os costumes da Babilônia. E aí é isso que o mundo quer nos introduzir. Nós vamos aceitar que a cultura das drogas entre em nossa vida, nós vamos simplesmente aceitar que a cultura woke, que relativiza o evangelho, introduz em nossas vidas. E Daniel não aceitou isso. E apesar de ser jovem e estar em terra estranha e sob a autoridade de um império muito poderoso, Daniel decidiu ser fiel a Deus. Então, ele não olhou o lugar que ele estava, ele não olhou para o império poderoso que estava à frente dele, ele simplesmente preferiu ou permaneceu fiel a Deus. E ele não agiu com rebeldia quanto a isso. Ele usou de sabedoria e com respeito e pediu a permissão para não se contaminar. Sua postura, inclusive, inspirou os amigos. E aí também nós podemos ser também como Daniel. A sua atitude inspirou seus amigos Ananias, Misael e Azarias, que também permaneceram firmes sem se contaminar com a comida oferecida aos ídolos, com aquela cultura dos babilônios. E aí o resultado, Deus honrou Daniel. E depois de 10 dias comendo apenas legumes e bebendo água, estava mais saudável que os outros. E Deus também deu a ele sabedoria e conhecimento e dons espirituais. Se Daniel tivesse se rendido à cultura da Babilônia, se rendido se alimentado da comida que era lá oferecida aos reis, talvez Deus não tivesse dado a bênção de ter sabedoria, de ter o dom espiritual, de inclusive ter o entendimento para visões e sonhos. E Daniel ele foi exaltado no reino da Babilônia e se tornou uma luz em meio a trevas. E nós também podemos ser essa luz em meio a trevas. Nós podemos estar, independente de onde estejamos, na maioria das vezes vamos estar tendo contato com ímpios. E nós podemos ser luz neste lugar. E Daniel mostra que é possível permanecer firme em Deus, mesmo rodeado por uma cultura contrária aos valores bíblicos. E os jovens vão labutar muito com isso. Na faculdade, no trabalho, na sua própria família, na escola. Então, nós vamos estar rodeados de pessoas que são contrárias aos valores bíblicos. E nós temos que ter essa sabedoria que Daniel teve de permanecer firme e fiel a Deus. E
ele decidiu de forma no seu coração. E aí já agiu com sabedoria para que conseguisse ter, ter, não ter a obrigatoriedade de se alimentar das comidas oferecidas aos ídolos. E os jovens hoje também enfrentam a Babilônia moderna, seja com redes sociais, seja com o relativismo moral. O que é o relativismo moral? É roubar errado. Não, vai dizer, não, quem disse que roubar é errado? Quem disse que fumar, usar drogas é errado? Então, isso é um relativismo moral. Pega aquilo que seu pai e sua mãe, que quer te dar a vida para você, te ensinou. Essa pessoa disse que não é bem assim. Não. Nós temos que ter a mente blindada para lutar com isso. Outro exemplo bíblico é o de José. E aí temos aqui mais um outro jovem. E aí, em Gênesis 39:9 vai falar que no seguinte diálogo de José. José falando com a esposa de Potifar. Ninguém é maior do que eu nesta casa, e nenhuma coisa me vedou, senão a ti, porquanto tu és sua mulher, como pois faria eu tamanha maldade e pecaria contra Deus. Na verdade, ele está falando com seu chefe. Vamos para o contexto de José. José era um hebreu que foi vendido como escravo pelos irmãos. E aí foi comprado por Potifar, que era o oficial da guarda egípcia. E aí, mesmo escravo, José prosperava e Deus era com ele. E com isso, Potifar, ele colocou José numa condição de confiança de tomar conta de toda a sua casa. Colocou para administrar toda a sua casa. E aí vem a mulher de Potifar. A mulher de Potifar começou a desejar José e o assediava constantemente. E falava com ele, deita-te comigo. E aí, não aconteceu uma só vez. E às vezes a tentação não chega só uma vez na nossa porta. Chega uma vez, a gente, não quero, sai para lá. Ele vai chegar de novo, a gente tem que estar preparado. Que às vezes na primeira a gente consegue resistir, na segunda a gente de novo, né? Mas a gente está firme. E José era jovem, bonito, e estava sozinho na terra estranha, sem família, sem pastor, sem ninguém que fosse reprovar ou aprovar a sua atitude. Ele poderia ter colocado em sua mente, ninguém vai saber. Estou aqui sozinho na Babilônia, no Egito. Ninguém, não tem pastor para olhar, não tem nenhum irmão presente. E assim acontece em nossa vida também. Às vezes a gente está num local em que vamos lá, tem pessoas que infelizmente só é crente do portão para dentro. Do portão para fora ninguém está vendo, não tem pastor, não tem nenhum irmão, e aí peca. José reconheceu a confiança que Potifar lhe deu e o limite estabelecido que nada me foi me dado, exceto você, porque é esposa dele. Tudo Moisés podia controlar, menos a sua esposa. Mas se a gente pegar a fala de José, a gente vai ver lá no finalzinho algo muito interessante. Que ele fala com a mulher, que nada podia ser dado, mas ali eu creio que era um ambiente que estava só ele e ela. Ele poderia cometer o ato com ela e ficaria por isso mesmo. Mas José ele fala, como pois faria eu tamanha maldade e pecaria contra Deus? Ele não pensou nem em Potifar, que poderia matar ele, prender ele, como aconteceu, não. Ele pensou, primeiramente, que ele pecaria contra Deus. E isso nós temos que colocar em nossa mente. Quando vamos fazer uma atitude, mesmo que ninguém esteja olhando. Aí o pastor trouxe um livro que é interessante, que é em seu lugar.
em seus passos, o que faria Jesus. E aí, a gente tem que levar isso à nossa vida. Eu acho que levar a ferro e fogo é difícil. Mas a gente tem que fazer sempre essa pergunta. Quando a gente está no ônibus, sentado na cadeira do idoso, e chega o idoso, o que faria Jesus? A gente está fazendo uma prova e tem a facilidade da cola. O que faria Jesus? Num final, tamanhas situações que a gente encontra e que a gente é inclinado a errar, inclinado ao pecado. Nós já temos já a nossa carne inclinada ao pecado. Aí nós nascemos no Brasil, que aí tudo está errado. Aí a gente tem que, as coisas já são inclinadas a gente fazer errado. Então, mas José não via o pecado apenas contra algo, contra Potifar, mas uma ofensa direta a Deus. E é assim que a gente tem que levar a nossa vida. Não é só pecar contra a nossa mãe, nosso pai, não é só errar contra nosso patrão, não. A gente está fazendo aquilo contra Deus. E aí nós vemos a consequência da fidelidade. E mesmo rejeitando a mulher, ele foi preso. Só que Deus era com ele e Deus é fiel. José é justamente preso, mas permanece íntegro. A sua integridade não foi ferida. Deus continua com ele e o exalta como governador do Egito. Um escravo, ele chegou... Imagine só, chegar um escravo ser exaltado governador. Hoje, um simples morador do Paripe chegar a ser governador já é difícil. Imagine um escravo, é tido como um nada. E sua fidelidade no oculto, ele foi fiel a Deus no oculto, porque ele poderia fazer, pecar, ninguém saberia, não tinha ninguém para condenar ele, mas no oculto ele foi fiel a Deus e Deus o recompensou publicamente. E aí a lição para vocês jovens é que José mostra que a integridade não depende de circunstâncias, mas de convicção interior. Não permita que a circunstância defina o seu caráter, defina quem você é, mas sim tenha convicção daquilo que você é em seu coração. Muitos jovens hoje enfrentam tentações secretas, pornografia, sexting. Alguém sabe o que é sexting? Sexting é o envio e recebimento de fotografias e vídeos através do uso de forma... São fotos e vídeos sexualmente expostos. São fotos e vídeos sexualmente explícitos enviados via rede social e aplicativo de mensagem, o que nós chamamos de nude. Então, tentações secretas, pornografia. A gente pega o celular e aí tem aplicativos que a gente tem que desinstalar. O Kawaii, não dá para ter Kawaii no celular. Você abre o Kawaii, só aparece pornografia para você, sem você querer ver. Claro que isso é inicialmente, quando você abre. Quando você vai usando, a depender da forma que você vai usando, o algoritmo vai mudando isso. Mas inicialmente o que o mundo tem para oferecer é isso. E aí você tem que estar atento a pornografia, a essa questão de enviar nude, a propostas imorais e uso de drogas. E geralmente essas coisas são oferecidas e assim, não, ninguém vai saber, ninguém está vendo. Principalmente a droga é só para experimentar. Tem jovens hoje, lá na Baixada do Fiscal, tem um dente na boca, da grossura dessa cruz, infelizmente, viciado em droga, atolado em droga, pedindo pelo amor de Deus para sair daquele vício, mas não conseguem. Só que aquela pessoa não começou usando aquela quantidade de droga a vida toda, não. Ela só fez dar uma experimentada. E José nos ensina, com toda essa história, a viver com a consciência de Deus o tempo inteiro. Com a palavra de Deus em nossa mente e com a consciência de que se pecarmos, estaremos pecando contra Deus, independente de onde estejamos, o que estamos fazendo, se ninguém está vendo ou não. E ter uma mente blindada, uma mente renovada,
é lembrar que não vamos pecar contra Deus, mesmo quando ninguém está olhando, mesmo quando nossa família não está por perto. Aí temos agora mais um novo exemplo. Agora temos o exemplo aqui de Esté, uma outra jovem, em Esté 4,14. Porque se de todo te calares neste tempo, socorro e livramento de outra parte sairá para os judeus. Mas tu e a casa de teu pai perecerás. E quem sabe se para tal tempo como este chegaste a este reino. Vamos entender o contexto, né, dessa passagem. Esté era uma jovem judia, órfã e criada pelo seu primo Mardoqueu. Ela vivia na Pérsia e ela foi escolhida através de um concurso de beleza e foi promovida a rainha do rei Xerxes. E sua verdadeira identidade judia era desconhecida no palácio. E aí vamos caminhando. E aí um oficial chamado Amã tramou para que o rei Xerxes matasse todos os judeus, decretasse a morte de todos os judeus. Aí o primo de Esté, Mardoqueu, foi visitar Esté e a avisou que tinha esse plano para matar os judeus e pediu um socorro. Aí ela pediu para que ela intercedesse pelos judeus através do rei. E Esté hesita, porque naquela época tinha muita conspiração. Então a galera era tão cismada que mesmo a rainha não podia ir até o rei sem ser chamada. E dizem os estudos que ela já tinha quase 30 dias sem ser chamada até o rei. Então, ela aparecer diante do rei seria atentar contra a própria vida. Podia custar a sua vida. E aí ela se vê num dilema. Se proteger em silêncio ou arriscar a sua vida para salvar o seu povo. E aí Mardoqueu responde a ela de forma firme. E aí vem o texto. Se você se calar agora, o livramento virá de outro lugar, mas você e sua casa perecerão. Quem sabe se não foi para este tempo que você chegou ao reino. Ou seja, Esté não estava ali por acaso. Ela não foi, através de um concurso de beleza, exaltada a rainha por acaso. Deus tinha um propósito na vida dela. E é isso também acontece conosco. Às vezes nós estamos numa condição que Deus nos coloca, que não é por acaso, é para ter um propósito. E aí ela teve a grande decisão dela. Só que antes, ela orou e jejuou. E as decisões da nossa vida têm que ser tomadas dessa forma, com oração com súplicas, jejuar e orar, estar intercedendo com Deus através do Espírito, para que Deus nos ajude a nos oriente, nos dê direção naquela decisão que vamos tomar. E ela está diante de uma decisão muito importante. Mas aprendam, jovens, que cada decisão da sua vida vai ter um retorno, vai ter uma consequência. Então, antes de tomar qualquer decisão em sua vida, busque a Deus, ore a Deus. E para orar a Deus não tem enfeite, né? Você conversar realmente com Ele. Nós temos esse privilégio hoje. Aproveite esse privilégio. Pare, converse com Deus. Senhor, é isso que eu tenho que fazer mesmo. É por aqui que eu vou caminhar a minha vida. E após ela orar, jejuar, ela decidiu ir ao rei. E aí ela citou: se perecer, pereci. Então ela se entregou a sua vida confiando em Deus. E isso que nós temos que fazer também em nossa vida. E aí ela arriscou a própria vida e foi usada por Deus. E aí a aplicação, né? Esté estava em um lugar de privilégio, mas não esqueceu suas raízes nem sua fé. Então você pode ser exaltado, você pode estar num lugar de privilégio. Não esqueça
de onde você veio e nem esqueça a sua fé em Deus. Jovens hoje também estão em lugares onde poderiam se calar, se esconder ou até se misturar. E aí, para a gente não pagar o bestão, o fraco da galera, a gente até se mistura às vezes. Mas Deus nos chama para ser voz e luz neste mundo. E ninguém está onde está por acaso. Se você está num trabalho em que tem ímpios rodeando na sua vida, até te perturbando, até te tentando, você não está ali por acaso. Você está ali para ser luz e voz. E você pode prestar um bom testemunho àquela pessoa que hoje não dá as costas para o evangelho, pode buscar a Deus também. E aí, mesmo com medo, Esté agiu com fé. E os jovens também podem se posicionar. E aí, isso, mesmo que seja risco. Mas vamos lembrar lá de José, com sabedoria. E José com sabedoria. José com sabedoria. Daniel, com sabedoria, ele conseguiu convencer ao eunuco de não comer a comida oferecida aos ídolos. E tudo na nossa vida é com sabedoria. Não adianta também a gente ir a ferro e fogo, que a gente não vai conseguir ir para lugar nenhum. É só focar em Deus, estar sintonizado com Deus, que Deus vai te mostrar a saída, vai te mostrar por onde você deve andar. Aí temos aqui mais um exemplo, que é Moisés. E aí Moisés, pela fé, Moisés, sendo já grande, recusou ser chamado filho da filha de Faraó, escolhendo antes ser maltratado com o povo de Deus do que por um pouco de tempo ter o gozo do pecado. É aí o contexto desse versículo. Moisés foi adotado ainda bebê pela filha de Faraó. E aí cresceu no palácio e viveu como um príncipe. Ele teve uma boa educação, teve privilégios, conforto, poder e influência. O que é que o jovem quer hoje, o que o mundo está oferecendo e as pessoas são sedentas? Privilégio, educação, conforto, poder e influência. Ele tinha tudo, não precisava mais de nada. E apesar disso, ele não deixou que isso definisse a sua identidade, que a sua identidade não era egípcia. Ele sabia que ele era judeu, hebreu, no caso, na época, né? E isso aí não deixou que definisse a sua identidade, né? E aí escolheu renunciar. Quando já grande, adulto e consciente, Moisés fez uma escolha deliberada. Recusou o título de filha do faraó, rejeitou os prazeres passageiros do pecado, mesmo tendo total acesso a eles. E aí vocês têm recusado os prazeres passageiros do pecado em sua vida, que eles vão se oferecer a vocês. E Moisés decidiu não ceder. Ele escolheu ser maltratado com o povo de Deus, ao invés de viver confortavelmente como um egípcio. Hoje nós nos colocamos nessa situação também. Hoje nós somos zombaria, nós somos maltratados, nós somos tratados como o diferente, nós somos tratados como o errado, porque nós fazemos do certo, buscamos a Deus, vivemos a nossa vida íntegra. E o mundo ele vai dizer que você é o errado, que você é o besta. E ele preferiu a dor do presente do que a perdição eterna. Isso é ter uma mente blindada. Porque isso tudo aqui é passageiro. Nossa vida aqui nessa terra é muito curta. Então não ache que esse prazer que você tem hoje vai durar para sempre. E aí o bonito fica feio, a droga ela vai te afundar, o álcool também vai te dar aquela sensação, vai dar uma sensação de êxtase, mas é por pouco tempo. No outro dia você acorda acabado. Então tudo neste mundo é passageiro. Mas o que fica
o que é eterno é a sua comunhão com Deus. E aí você tem dois destinos. E aí no grande dia, você vai escolher se você vai querer estar feliz ou se vai querer estar do outro lado. E aí, aproveite o agora. Você não vai ter a oportunidade de escolher. Eu achava, quando eu era mais jovem, eu achava assim, não, vou viver minha vida, vou curtir. Aí quando eu estiver mais velho, eu vou virar evangélico. Ó, a armadilha do demônio, ó, a armadilha que eu estava me colocando. E se não der tempo? E se você partir? Como é que fica? Como é que é você partir sem Deus no coração? Como é que é você partir sem a certeza da vida eterna? Eu fico imaginando como não deve pirar aqueles que são ateus, porque como é que a pessoa se contenta com só esse tempo que vivemos aqui agora? É muito curto, é muito passageiro. Vem uma pandemia, morre milhões de forma inexplicável. A pessoa mora lá na Ucrânia, cai uma bomba na sua casa, a pessoa morre. Você sai na rua, tem uma bala perdida. Eu fui assaltado segunda-feira. E o que faltou para, num acidente, o ladrão apertar o gatilho? E no momento desse, você pode partir e não ter oportunidade de fazer aquilo que eu pensava, de não, quando eu estiver velho, depois de aprontar um bocado, eu vou aceitar Jesus. E se não der esse tempo? Então, não vacile. Não negocie a sua eternidade. Não negocie a sua presença com Deus. Não negocie a sua salvação. E Moisés teve uma fé que vem além. Porque após esse versículo que eu li, que pela fé Moisés, sendo já grande, recusou ser chamado de filho de Faraó, ele considerou os opróbrios de Cristo por maiores riquezas do que os tesouros do Egito, porque tinha em vista a recompensa. Moisés não se guiava pelo agora, mas pela recompensa futura. E isso é o que sustenta a mente em um mundo em que oferece prazeres momentâneos. É não pensar no agora, porque tudo é passageiro, tudo passa. Aí eu fico olhando no Salomão, teve mais de 1000 mulheres, construiu tudo que queria construir, teve todo o dinheiro do mundo. Na velhice, não sabia mais o que fazer, ele tinha visto que tudo aquilo era passageiro, que tudo aquilo era em vão. Então, tenha cuidado, que às vezes nós estamos correndo atrás do vento, como disse Salomão. E aí você vai pegar na Bíblia, você acredita na Bíblia? Você acredita que a Bíblia é um livro verdadeiro? Tem lá a história de Salomão, teve mais de 1000 mulheres, todo o dinheiro do mundo, teve tudo, mas nada o saciava, e a gente vê isso. Você vê que tem artistas que têm milhões, tem todo o direito à droga, todo o direito a álcool, todo o direito a sexo e à prostituição, mas a maioria deles vivem depressivos, muitos têm um histórico de alguns se suicidaram. Então, tudo isso que o mundo nos oferece, esse prazer momentâneo, é passageiro. É passageiro e não vai nos satisfazer. E você vai sentir a vontade de Deus em seu coração. Não existe nenhuma vitamina que nosso corpo necessite que não existe na natureza. E nosso corpo necessita de Deus. Você vai numa aldeia isolada, de onde não tem conexão nenhuma com o mundo, eles estão lá adorando um Deus, porque nosso ser precisa, como se fosse uma vitamina. Moisés não se guiava pelo agora, mas pela recompensa futura. E a fé o ajudou a dizer não ao pecado e sim ao propósito. Muitos jovens hoje estão cercados por propostas tentadoras, prazeres imediatos, status, fama, curtidas, dinheiro fácil.
A escolha de Moisés ensina que o verdadeiro valor está na fidelidade a Deus, como que isso custe rejeição, zombaria ou renúncia, como acabei de falar. E vai custar, você vai ser tratado como o diferente. E blindar a mente é escolher viver pelo que é eterno, mesmo que o mundo grite por prazeres passageiros. Acabando já, falta só mais 5 exemplos. Então, os exemplos foram esses 4 personagens bíblicos. E aí você vê que não tem todos jovens. Ruth, mulher, os outros 3 homens. Então, está aqui um exemplo para os irmãos, para os jovens perceber que é possível também você ser diferente neste mundo. Em Romanos 4:8 fala que quanto mais, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é honesto, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável e tudo o que é de boa fama, se há alguma virtude e se há algum louvor, nisso pensai. É nisso que nós temos que mover a nossa mente. Em tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é honesto. E assim nós vamos caminhando para ter uma mente blindada. E aí vem alguns conselhos. Tenham uma amizade que te aproximem de Deus. Tenha pessoas que vão te trazer mais para Deus. E na maioria das vezes vamos encontrar o oposto. Pessoas que puxam para contra Deus. E aí é preciso a gente estar atento, porque até um peixe morto ele segue a correnteza. Que a gente não venha a ser um peixe morto em que uma folha seca que cai e o vento leva para onde ele quer. Que a gente tenha firmeza naquilo que tem no nosso coração, nas nossas convicções, naquilo que nosso pai e nossa mãe, nossos irmãos, que às vezes o evangelho não chega pela família, mas os irmãos que querem o seu bem, que estão com vocês, que amam vocês, buscam para vocês. E aí tem que nadar contra essa correnteza que é este mundo. Alimente-se da palavra. Isso diariamente. Busque a Deus. Leia a Bíblia diariamente. Isso vai te ajudar a se livrar das armadilhas que o mundo vai te colocar. Isso vai alimentar o seu corpo. Se você de manhã precisa tomar um café, comer um pão para poder se alimentar, isso é seu corpo físico. Tenha em mente que o seu corpo espiritual também vai precisar desse alimento. E está aqui na palavra. Peça discernimento ao Espírito Santo. Em Jeremias 19, só que aí tem um ponto. Em Jeremias 19, 17, 9, vai falar que enganoso é o coração, mais do que todas as coisas, e perverso. Vamos ter cuidado com aquilo que o nosso coração, às vezes é a carne que está querendo que já para essa direção X. E não somos chamados para seguir a nós mesmos. Porque Jesus vai falar, se alguém quiser vir após mim, negue-se a si mesmo e tome cada dia a sua cruz e siga-me. Negue aqueles desejos que estão te afrontando, que estão te importunando todos os dias. E aí tem um ponto aqui também, que aí não é só para os jovens, é para todos nós. Sejam intencional com o seu tempo. Trate Deus em primeiro lugar. Vivemos em uma geração distraída, eu falo para mim mesmo. São vídeos curtos, de rolagem infinita, e séries, jogos, redes sociais, e principalmente os vídeos que você vai rolando, e você nunca vai conseguir se saciar, e vai passando. Você vai olhar, você ficou ali 2, 3 horas. E isso está disputando a atenção com Deus. Está vencendo. Mas que a mente transformada não vive no modo automático. Ela escolhe com intenção, firmeza, onde colocar o seu tempo e energia. E aprendam, jovens, a saber ter foco na vida de vocês, onde vocês vão colocar foco, onde vocês vão colocar
o seu tempo e a sua energia. Isso vai refletir em sua vida. Não pense só no agora. E aí, para confirmar isso, buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas estas coisas vos serão acrescentadas. E colocar Deus em primeiro lugar não é encaixar Deus na nossa rotina. Quando sobra tempo. Eita, isso aí eu estou fazendo. Eu vou ler a Bíblia quando eu já fiz tudo durante o dia, à noite. Às vezes, morrendo de sono. A gente tem que me incluir nisso também. E é bom quando a gente fala e a gente expõe a nossa fragilidade para poder também mostrar que não é deixar o tempo sobrar para Deus, não. É organizar a nossa vida ao redor dele. É ele ser a prioridade em nossa rotina, em nossa vida. E aí outras formas aqui de como ensinar como ser intencional com o seu tempo. Antes do celular, vá para a palavra. Antes de abrir o Instagram, leia a Bíblia antes. Antes de colocar no jornal que só passa sangue, tiro, vá para a palavra. Leia um capítulo da Bíblia. E separe um horário diário para orar. Nem que seja 10 minutos, mas 10 minutos de qualidade de você e Deus ali, um foco naquela oração. E avalie. Sai daqui esta noite avaliando como o seu tempo está sendo consumido. Onde você está investindo a sua vida? Você está investindo seja as amizades, seja no seu agir. Você está investindo nas coisas que te aproximam ou nas coisas que te afastam de Deus? E às vezes é bom dar uma pausa no mundo digital para buscar um pouquinho da palavra de Deus também. Às vezes estamos tão conectados e tudo é internet, o celular comanda tudo. Dá uma pausa às vezes. Fica uns 2, 3 dias sem entrar no Instagram. Estou falando para mim também. E resumindo, esta noite Deus, Ele te chamou para ser diferente. O mundo está gritando, mas o Espírito Santo está sussurrando no nosso ouvido. E não é sobre força de vontade, é sobre entrega. É entregar a sua vida nas mãos de Deus. E se afastar das amizades ruins. E é ser luz nos exemplos que a gente viu de Ruth, de José e de Moisés. Depende de onde a gente esteja. A gente pode estar no pior lugar possível. Mas que a gente aprenda a ser luz, que a gente tenha a mente blindada. Que a gente não se amolde ao padrão daquele lugar. Mas que a gente transforme a nossa mente. E aí, para encerrar, eu vou ler novamente o versículo. Não se amoldem ao padrão deste mundo, mas transformem-se pela renovação da sua mente, para que sejam capazes de experimentar e comprovar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. A vontade de Deus ela é perfeita em sua vida. E não deixe isso escapar. Se você está aqui, você é um privilegiado. Acredite que Deus ele tem um propósito na sua vida. Ele sabe o que tem para você. E pode até não ser neste mundo, mas saiba que Ele está cuidando da sua vida, porque a prioridade de Deus é a sua salvação. Não é bens materiais, não é um bom emprego. A prioridade de Deus vai ser a sua salvação. Então, foque em sua salvação, foque em estar em comunhão com Deus, porque a vontade de Deus é boa, perfeita e agradável. Obrigado.